Olá! Na aula 12, nós vimos como usar GridPane e HBox para formatar o nosso formulário, não é mesmo? Agora nós vamos fazer o seguinte, nessa aula, intitulada Combo Box, nós vamos colocar um objeto como este aqui na tela. Observe, isso aqui é um Combo Box. O usuário vai selecionar, por exemplo, o balconista, e aí cada cargo vai ter um adicional. A balconista, por exemplo, eu vou ter um adicional de R$200. Aqui, pelo fato de ser turno manhã, seria 1.100, porque já tem os 10% da manhã. E aí, se eu colocar, por exemplo, uma comissão de R$200, ele vai ter um acréscimo de R$200. Se eu selecionar a caixa, eu quero que ele também tenha um acréscimo de R$200. Observe que o salário é o mesmo. Mas vamos supor que para os demais cargos, o acréscimo é somente de R$100. Observe o que acontece se eu selecionar outros cargos. Ao invés de ser 1.300, o salário vai ser 1.200. Ok? A motivação é apenas para isso, para que a gente possa aprender a utilizar o Combo Box, que, como eu disse, deve vir previamente carregado, e dependendo da opção que eu escolher aqui, o meu método que vai fazer o cálculo vai utilizar a informação fornecida pelo Combo Box. Vamos ver como fazemos isso? Bom, então eu estou aqui com o meu projeto Aula 13 JavaFX, que é uma cópia do projeto Aula 12, ainda sem alterações. O que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos lá no formulário, empregado fxml, abrir com o CineBuilder, e vamos criar o Combo Box lá, e um label antes do Combo Box. Está aqui meu formulário, nós vamos arrastar aqui para baixo esse resultado. Vamos arrastar esse HBox que nós criamos na aula passada também. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou duplicar esse label de turno e vou colocar aqui embaixo um label cargo, ok? Eu poderia usar um HBox aqui também, como eu fiz na aula passada, mas como o objetivo agora é aprender o Combo Box, vamos ser mais rápidos, ok? Então, nós vamos aqui em controles, e aqui está o objeto Combo Box. Eu vou arrastar o Combo Box e colocar aqui. Opa, aqui embaixo. Vamos fazer um pequeno alinhamento aqui. Pronto, está alinhado. Está aí o Combo Box que eu preciso. Então é o seguinte, vamos voltar lá para o Eclipse, dar um File Save, File Kit. Voltamos aqui para o Eclipse. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, como a gente tem feito com os outros objetos, não é mesmo? É criar o objeto Combo Box. Mas para criar eu preciso importar o Combo Box. Então vamos lá na nossa classe empregado controller.java e vamos aqui no import, importar o objeto Combo Box. Import javafx.cine.control.combobox. Cuidado que a palavra box aqui é em caixa alta, ok? Então, nós vamos criar agora um objeto do tipo Combo Box. @fxml, private combo box. E aí o seguinte, o Combo Box ele é um objeto do tipo ArrayList, que é um vetor sem tamanho definido. Então, eu escrevo assim, Combo Box, entre o sinal de maior e menor que string, e o nome do Combo Box, CBO cargo. Está aí criado o meu objeto Combo Box, chamado CBO cargo. Um outro complicador que a gente tem para criar o Combo Box é porque nós precisamos que, assim que o formulário for carregado, o Combo Box precisa já vir preenchido. Bom, então o que nós vamos modificar aqui? Bom, para que a gente faça isso, nós vamos precisar utilizar uma interface. Lá no capítulo 10, aqui dessa disciplina de programação orientada a objetos, nós aprendemos interfaces, não é mesmo? E a interface, o que ela tem? Ela tem métodos que eu preciso implementar aqui no meu programa. Então, eu vou dizer que empregado controller agora, implements, né? Esse é o comando. A interface tem uma interface chamada initializable. Initializable. Assim, olha. Quando eu... Opa, digitei errado aqui. Agora sim, initializable.
Quando eu parar o cursor aqui, olha, observe que o Eclipse já me avisa. Importar o initializable do Java FXML. Sim, eu vou clicar aqui para ele importar a interface initializable. Ele já importou ali initializable. Mas aí ele continua dando um aviso aqui para mim. Qual é o aviso? Claro, se eu implementei uma interface, eu preciso criar os métodos dessa interface. Então, o aviso que ele vai dar aqui, observe, olha, ele fala que o empregado controle precisa implementar o método abstrato initialize. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou escolher adicionar os métodos não implementados. Observe, add, adicionar métodos não implementados. Cliquei, ele vai criar o método para mim. Observe que já sumiu aqui o errinho, porque ele já adicionou o método. Olha o método aqui. Então, o que nós vamos fazer nesse método initialize? Nós vamos inicializar o combo box. Tá? Então, o objetivo é este. Nós implementamos, voltando lá em cima, implementamos a interface initializable. E aí, nós importamos a interface. E aí, com o botão direito aqui, o que nós fizemos? Pedimos para adicionar o método initialize. Então, ele já criou aqui o método initialize, que faz parte da interface initializable. O que acontece? Esse método initialize, ele automaticamente é executado quando o formulário é carregado. Bom, então agora ficou fácil. Eu vou carregar meu combo box, escrevo cbo cargo, ponto. Existe um método chamado getItems, e dentro do método getItems eu vou chamar addAll. AddAll me permite adicionar todos os valores que eu quero colocar no CBO cargo. Então eu posso colocar aqui, olha, balconista, separo por vírgula caixa, separo por vírgula copeiro. Então é um vetor mesmo de objetos, não é isso? Eu quero aproveitar e fazer o seguinte, olha o que eu quero mostrar. Depois de cozinheira, eu quero colocar confeiteiro e padeiro. O método addAll adiciona todos de uma vez, mas tem um método chamado getItems, ó. Tem um método chamado add, que adiciona somente um elemento. Eu vou fazer isso só para mostrar que é possível adicionar de um a um. Eu vou adicionar agora confeiteiro. E eu vou adicionar... Opa, digitei errado aqui, né? CBO cargo. E agora eu vou adicionar também o padeiro. Então é óbvio que eu poderia ter colocado tudo no addAll, mas eu quis mostrar aqui que eu posso adicionar de um a um. Vou salvar aqui a minha aplicação. E agora nós temos que ir lá no empregado FXML e avisar para ele que aquele combo box que nós criamos lá é este objeto aqui, CBO cargo, não é mesmo? Clicamos com o botão direito aqui. Open with Scene Builder. Então eu vou clicar aqui no combo box. Como nós fizemos com todos os outros objetos, o que a gente faz? A gente vem aqui na janela Inspector, Code. E aqui, olha, FXID, qual é o ID desse objeto? É o CBO cargo. Olha ele aparecendo aqui. Cliquei, dou um file save e um file kit. Falta implementar a lógica do combo box. Por que nós colocamos um combo box aí? Justamente com o objetivo de dar uma comissão, como nós vimos, de R$100 ou R$200. Então aqui nós vamos trabalhar com essa lógica. Vamos criar aqui double comissão. Já existe um acréscimo ali, agora vai existir também uma comissão. E agora vem uma parte muito legal de fazer. Como que eu pego um valor selecionado pelo combo box? A gente pega um valor selecionado pelo combo box através do método getValue. Então eu posso perguntar if cbo cargo.getValue. Se eu simplesmente desse um print nesse getValue, ele ia imprimir o valor selecionado. Mas como o meu objetivo é verificar se esse valor é igual a balconista ou a caixa, eu vou usar o método equals.
Então, lembrando, se eu quisesse apenas imprimir o valor selecionado, bastaria dar um systemout.println cbo cargo.getValue. Mas como o meu objetivo é verificar se é igual ao balconista, ou se o valor selecionado é igual à caixa, para dar uma comissão, então vou copiar e colar aqui. Se for balconista ou caixa, o que eu quero fazer? Eu quero dizer que essa comissão é de R$200. Se não, se for qualquer outro cargo, eu vou dizer que essa comissão é de R$100. Tá aí. Agora a gente vai somar essa comissão aqui no salário. Comissão está feito. Vamos salvar o projeto e vamos executar para ver. Vamos lá no método main, na classe main, perdão. main.java, dá um project clean e vamos rodar. Observa que o combo box aqui já veio carregado. E eu vou digitar aqui, por exemplo, Ana 10 100. Olha só, se eu selecionar balconista, calcular 1.300. Mas se eu selecionar copeiro, por exemplo, calcular 1.200. É isto. O objetivo da lógica aqui de aumentar o salário era só para a gente treinar o uso aqui de capturar o valor selecionado, não é mesmo? E por enquanto é só.